Pois é, você que acompanha os nossos programas médicos, sabe que quando está aqui o Dr. Nabil, ou a gente fala de coração, ou a gente fala de atividade física, né? Então hoje eu quero fazer uma pergunta, assim, muito específica. Ô Nabil, a atividade física tem que começar desde a infância? E a gente sabe como fazer esse condicionamento físico? A gente sabe exatamente? Pois é, eu também quero saber. Já começa, e tem uma coisa importante, hoje já se sabe, incentivar a atividade física desde criança. As crianças bebês já devem ter estímulos próprios para a idade dela, para atividade física, não competição, mas estímulos para a prática. Por exemplo, uma criança de 2, 3, 4 anos começa a aprender natação, que é uma atividade física saudável, e também que protege, a pessoa aprende a nadar. Parece que é uma bobagem, mas é muito importante ela saber nadar, ou saber boiar pelo menos, né? Então, crianças pequenas têm que começar a ter. E não adianta o pai e a mãe não praticarem nada e botar o filho para praticar. O exemplo é lá de cima, né? Porque de repente a criança fala, bom, só eu vou fazer. Acontece. Mas é importante que os pais mostrem que elas estão incentivando a prática esportiva. E uma coisa importante, há muitos e muitos anos atrás, a Isabel Vasconcelos, numa entrevista com a gente, me perguntou sobre crianças. Então a gente dizia para ela que as crianças tinham um grande problema na prática esportiva, o pai. Geralmente o pai, a mãe também, mas o pai principalmente. Ele exige que essa criança seja campeã. Ele quer que o filho dele seja o Neymar, ele quer que o filho dele seja o Guga, ele quer que o filho dele seja o Anderson, do lutador. Quer dizer, por que ele quer? Não é porque ele quer saúde do filho, não. Ele quer, lógico, a saúde. Mas ele quer também um patrocinador para o futuro dele. Quando ele ficar velhinho, aquele filho trilionário vai poder ajudá-lo a envelhecer com saúde e dinheiro. Parece uma bobagem, mas isso acontece. Os pais não admitem que o filho seja um simples filho comum, ele quer que seja o campeão. Então o que a gente tem visto, os pais atrapalharem a educação dos filhos, educação esportiva. Então eu lembro que uma vez eu estava comentando que nos jogos de futebol de salão, que tem muita criançada pequena, tem até categoria chamada dentão, dentinho, fraldão, fraldinha, chupetão, chupetinha. Cada idade tinha uma categoria, onde todo jogo sai briga. E quem é que briga? É o pai. E a mãe, às vezes. Mas o pai sempre está brigando. Se o filho tomar uma falta e o juiz não apitar, o pai fica doido, começa a gesticular, a brigar com o juiz, não sei, e acaba brigando até com o pai do outro que fez a falta. É uma coisa, parece que, olha, eu participei pessoalmente de ver essas coisas. Então eu posso dizer, porque eu fui testemunha dessas cenas muito horrorosas para a criança. Enfim, quando chega na idade adolescente, a criança adolescente é uma confusão hormonal, que ela não sabe o que ela vai ser na vida, o que ela vai fazer na vida. Então, geralmente, ou ela se torna uma adoradora do seu próprio corpo, e aí os garotos, principalmente os meninos, começam a querer tomar tudo quanto é droga para ficar bonito. Então começam a usar anabolizante escondido, estimulantes, e outras coisas que a gente nem sabe mais o que se faz, só para ficar forte e bonito. Numa idade de crescimento que é altamente perigoso, ainda mais nessa idade, utilizar o que nós já falamos sobre os anabolizantes. As meninas, elas começam a querer outro tipo de visão. Por exemplo, dependendo da menina, da moda da época, a época daquela campeã, da nossa campeã de ginástica olímpica, a Daiane. Todas as meninas queriam ser a Daiane. Mesmo aquelas gordinhas, aquelas mais desajeitadas, todas achavam que iam ser a Daiane. E não vão ser a Daiane. Então tem muita coisa, os pais incentivam isso também. Porque uma vez eu recebi uma criança que ela dizia o seguinte, que ela não conseguia fazer ginástica olímpica que a mãe mandou ela fazer. Porque ela não conseguia fazer aquelas barras, saltar nas barras, porque ela tinha pavor de altura. Então aí nós conversamos, falou, olha, ela quer fazer ginástica de solo, que não precisa saltar
naquelas argolas lá em cima, ou barras lá em cima. Ela mudou, ela melhorou. Só o fato de fazer o que ela gosta. Na verdade, criança, se você tem um filho até a idade adolescente, ele tem que escolher o que ele quiser e não o pai e a mãe escolherem por ele. Então ele tem que aprender, conhecer todos os esportes e ele vai decidir o que ele gosta. Se ele gosta de futebol, se ele gosta de basquete, se ele gosta, sei lá, a maioria quer fazer só videogame. Então é importante tirá-los, dar um espaço para o exercício físico, não só deixar no videogame. Com isso você vai incentivar a atividade física com eles. Mas tomar cuidado que essas crianças não se fixarem em coisas que elas não gostam. Se ela não gosta de jogar futebol, não vai jogar futebol, ela não vai ser nunca jogadora de futebol. Se ela não gosta de jogar basquete, não vai jogar basquete. Eu tenho meu exemplo, sempre adorei jogar basquete e detesto jogar futebol, mas torço o futebol fanaticamente. Quer dizer, cada um tem o seu jeito e as pessoas têm que ser assim, têm que respeitar a opinião dessas crianças para escolher o que elas querem ser. O pai quer ser assim, eu quero que meu filho seja alto, vou pôr ele para jogar basquete. O basquete não cresce. Ele vai crescer o que o pai e a mãe são de altura. Nós somos herdeiros dos pais, nós não temos nada a ver com o esporte que vai fazer crescer. Não faz. Esporte não faz crescer, não faz nada disso que você imagina. O esporte é escolhido por categorias. Por que todo ginasta olímpico é baixinho e pequeno? Porque na seleção natural para os melhores, os baixinhos e pequenos são os melhores. O alto, por que joga basquete o melhor que é alto, o vôlei? Porque ele, quando ele começou a jogar vôlei, ele foi o melhor pela altura dele. Agora, recentemente, em julho, a seleção brasileira perdeu 2 vezes da série de vôlei, perdeu da Rússia. Porque a Rússia tem um jogador de 2,17 metros de altura. Fora o ele peso vai lá dele. e põe a bola, né? Fora, Só de isso. vôlei. A vôlei. Quando ele sobe, ele tem já quando ele levanta os braços esticados, a altura que ele fecha, 3 metros de altura, ele faz uma parede de 3 metros e ninguém consegue jogar a bola para o outro lado. O Brasil perdeu de 3-0. E não é porque é uma equipe ruim, é porque não conseguiram passar a barreira do vôlei, que quando o gigante subia, abria os braços, esticava os braços, não passa nada. Então, ele cresceu por causa do vôlei? Não. Ele virou jogador de vôlei por causa da altura. Porque ele era grande, exatamente. Então, as pessoas têm que lembrar sempre disso e não achar que eu vou pôr meu filho para fazer natação e vai ficar que nem o César Cielo. Não vai. Se ele tiver altura para ser o César Cielo, vai ter a altura do César Cielo, senão não vai. E assim vai. Todo esporte tem suas características e as pessoas vencem de acordo com as suas características pessoais, ou de correr mais, de correr menos. Corrida de 100 metros. O Usain Bolt, por que ele é campeão? Ele é um fenômeno. Primeiro, todo mundo já imaginou isso. Segundo lugar, nunca ninguém era tão alto campeão de 100 metros. Por quê? Porque geralmente o corredor de 100 metros é um indivíduo de 1,70 m, troncudo, que tem uma explosão, que ele sai numa velocidade tão grande que ele completa os 100 metros em 9 segundos. Quer dizer, para acontecer isso, você tem que ter uma musculatura que faz boom, uma bomba, que sai voando. O Usain Bolt não, ele sai mal, ele nunca conseguiu sair tão bem como os outros, só que ele tem uma passada tão grande e tão poderosa que ele, depois de 10, 20 metros do início da corrida, ele já tirou a diferença ali. Ele sai atrás dos outros, mas ele passa os outros que nem uma flecha. Por isso que o apelido dele, ele não se fez aquilo, aquela flecha que ele faz assim. Então é muito interessante o que acontece. E nós, amadores, nós, povo, nós temos que pensar em saúde, não em esporte. Atividade física é saúde, esporte é lesão. Bom, aqui estão os livros que nós vamos divulgar, nós estamos divulgando agora para você hoje, né, nesse programa. A Imagem que o Cigarro Lhe Deu, que é da editora Record, da editora Contrix, O Extraordinário Mundo dos Bebês, do berço ao útero, né? Não ao contrário, do útero ao berço. E aqui o Contra a Perfeição, da editora Civilização Brasileira, a Ética na Engenharia Genética.
Vamos falar um pouco de cada um deles. A imagem que o cigarro lhe deu vai contar a história do Rio de Janeiro, vai contar a história do José Carlos Gomes, que é um colunista social que fazia o maior sucesso no Rio, né? Então tá aqui, você vê que tem muita coisa dele aqui para você no livro, e esse livro é uma obra escrita pela filha dele, né? Pela Luciana Carlos Gomes. E além de narrar toda essa história bonita do Rio, aquela época, anos dourados mesmo, a história dele, olha ele aqui fumando, né? Vai também mostrando o que uma droga como o cigarro vai acabar fazendo com você, com o ser humano, né? A gente não sabia disso quando fumar era chique, mas hoje nós sabemos, né? E esse livro é maravilhoso, porque ele faz essas duas coisas. Ele te mostra a história de um Rio de Janeiro lindo e te mostra os males do tabagismo, né? Tem o Extraordinário Mundo dos Bebês, que nem precisa falar muito sobre esse livro, né? Porque a autora, que é a Wendy McCarthy, PhD, né? E professora de psicologia, tudo, a autora ela tenta lembrar da vida dela quando neném, e ela vai te contando, né, como é que é esse mundo dos bebês, que você esqueceu, porque você já foi bebê, todo mundo foi, né? Então, assim, as características, né, transcendental ou humana e biológica, né? Então, ponto de vista. É muito legal esse livro, é muito interessante e é muito louco, muito louco. O Extraordinário Mundo dos Bebês, da Wendy N. McCarthy. Contra a perfeição, a ética na engenharia genética, do Michael Sandel, da editora Civilização Brasileira, vai mostrando que a genética, né, o avanço da ciência genética, não é só a resolução de problemas, mas é também um dilema, né? Porque o que a gente vai fazer com esse conhecimento genético, né? A ficção científica já sugeriu muita coisa ruim, diga-se de passagem, né? E tem também o problema das células-tronco, está aqui, ética embrionária, debate sobre as células-tronco, e tudo isso. É muito interessante esse livro, eu acho que para quem quer se manter muito bem atualizado, não pode perder, né? Filhos projetados, pais projetistas, né? O que será isso? É contra a perfeição, porque, né? Será que nós podemos criar essa perfeição? Essas são as minhas dicas de livro de hoje, né? Vamos voltar agora para o Dr. Nabil. Nabil, quando nós fomos para o intervalo, você estava dizendo que a atividade física é saúde e esporte é lesão. E nós não vamos ganhar dinheiro com esporte, então nós vamos fazer atividade física, seja esteira, seja caminhadas, seja dança. E hoje já se sabe, mesmo para o indivíduo acima de 75 anos, 80 anos de idade, a caminhada lenta, regular, melhora em 30% a longevidade e diminui as doenças previstas para essa idade, seja de homem ou de mulheres. Eu tenho pacientes, por exemplo, com quase 90 anos de idade, ativas, porque primeiro elas continuam fazendo alguma coisa. Parou de fazer alguma coisa de utilidade, você envelhece mais rápido. Por isso que nós não vamos envelhecer, né, Isabel? Não. Nós trabalhamos até o dia que Deus quiser, não se para. E é por isso que a gente mantém saúde. Você tem que ter uma ocupação. Ocupação pode ser atividade física, tem que ser também 4 vezes por semana, pode ser caminhada, pode ser um trote, e pode ser até um esporte, se você tiver competência para praticar esporte. Jogar um vôleizinho comum, não esses de seleção. É importante que você pratique atividades físicas numa academia. Tem que ter um circuito, hein? Não adianta ir para a academia só para fazer esteira. Você tem que fazer um circuito. Circuito, o que é o circuito? É esteira, 15, 20 minutos, musculação, fortalecimento muscular e equilíbrio.
Essas 3 coisas são importantes para proteger-nos de quedas, proteger-nos de uma doença. Se você ficar doente, tendo essas atividades regulares, você enfrenta a doença de uma maneira muito mais rápida. E isso tem dados estatísticos do Ministério do Trabalho norte-americano, como sempre. E eu já tive exemplos pessoais. Certa vez, eu estava viajando num trem, para pegar um trem-bala na Espanha, e teve um problema. Eu entrei no trem e tinha perdido a minha mala. E aí eu lembrei onde ela estava. Eu tinha 6 minutos para fazer 3,5 km na volta. Consegui fazer, porque eu estava plenamente ativo, em condições físicas, estressadíssimo nessa hora de procurar a mala. Mas quando eu cheguei e achei a mala, eu mandei um e-mail para o meu professor, mandei um presente para ele, falei, eu agradeço a você ter resolvido o meu problema que eu passei. Ele falou, mas que problema? Eu falei, a minha condição física era maravilhosa, eu consegui salvar a minha viagem, né, por conta da atividade física. Se eu tivesse fora de forma, eu tinha perdido a mala, perdido o trem, perdido até a cabeça numa dessa. Então, é bom a gente se manter sempre ativo. Ok, doutor Nabil, muito obrigada. Foi maravilhosa essa sua fala hoje, viu? Aliás, não foi só hoje, né? Fala maravilhosa. São 3 décadas de programas de televisão, né? Que nós fazemos juntos, programas médicos, doutor Nabil e eu, com muita alegria, né? Muita honra. Muito obrigada mais uma vez, Nabil. E para você, até o próximo Só Saúde.